Finalmente chegou o dia de falar da equação de Nernst. Para você deduzir a equação de Nernst, você precisa de algum conhecimento em equilíbrio químico. As videoaulas de equilíbrio químico para esse canal ainda não foram gravadas, mas eu deixo na descrição do vídeo um link para uma playlist sobre equilíbrio químico que vai te ajudar a entender como esta equação aqui, delta G da reação igual delta G padrão da reação mais RT ln de Q foi deduzida. Então, essa aqui é uma equação chave para se chegar à equação de Nernst. Mas, antes de chegar à equação de Nernst, vamos revisar um pouquinho. Aqui é a nossa clássica pilha de Daniell. Então, à esquerda você tem o ânodo, que é o eletrodo de zinco, ou seja, vamos considerar condições padrão. Então aqui você tem zinco, atividade do zinco igual a 1, ou 1 molar. Aqui do zinco 2, né? Então aqui você pode imaginar que você tem uma solução de ZnSO4, solução de sulfato de zinco aqui, 1 molar. Atividade do zinco, 1 molar. Aqui do outro lado você tem uma solução de sulfato de cobre, também 1 molar. Então nós estamos trabalhando aqui em condições padrão. O eletrodo de zinco, que é o ânodo, você tem a oxidação, o cátodo aqui. E nós sabemos como calcular o potencial disso aqui. O potencial padrão é muito fácil. Então, lembrando, estamos inicialmente pensando em condições padrão. Depois vamos sair das condições padrão. Então você tem aqui o esquema eletroquímico, a notação da célula eletroquímica, né? O ânodo é o eletrodo de zinco, o cátodo é o eletrodo de cobre e tem uma ponte salina. Então você tem os potenciais lá, o potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34, o potencial padrão de oxidação do zinco mais 0,76 volt, o potencial da célula, que você pode colocar, por exemplo, dessa maneira, positivo 1,10 volt, quer dizer, a descarga disso aqui certamente é espontânea. A descarga de pilhas e baterias é espontânea. Agora vamos pensar em situações em que as soluções não são de concentração unitária. Então, de repente, você pode ter uma solução com uma concentração 0,1 molar no eletrodo da esquerda e uma concentração 1 molar no eletrodo da direita. Enfim, você pode pensar a concentração que for. Eu estou voltando aqui porque eu preciso lembrar de um detalhe sobre equilíbrio químico. Essa é a reação global. Então, o quociente de reação que você tem, se você tem dúvida, acessa o link aí embaixo. O quociente de reação para essa reação aqui vai ser atividade. Na verdade, como a gente está aqui em ensino médio melhorado, né, não vou pôr atividade, mas concentração do zinco sobre concentração do cobre 2. Lembrando que os sólidos não entram na expressão da constante de equilíbrio. E, regra geral, a água também não. Então, no equilíbrio, o quociente de reação é numericamente igual à constante de equilíbrio. Então, esse é um detalhe importante. A equação que eu mencionei agora há pouco, que foi deduzida em uma aula sobre equilíbrio químico, que eu deixo em anexo para vocês aí embaixo, essa equação aqui, delta G da reação igual delta G padrão da reação mais RT ln de Q. Ela relaciona o ΔG padrão da reação, ou melhor, relaciona o quociente de reação com o ΔG da reação. Agora melhor. O ΔG você pode considerar como ΔG igual menos NF E. E é o potencial. Então, se você substituir aqui, você vai ter menos NF E igual, bom, ΔG padrão só substitui o potencial por potencial padrão. Então, menos NF E padrão mais RT ln de Q. Então, você divide tudo por menos NF
Então você vai ter isso aqui, potencial é igual potencial padrão menos RT sobre NF ln de Q. Você pode substituir aqui os valores de R. R é 8,314 Joule por Kelvin por mol. Você pode substituir aqui o valor de F, que é 96.485 Coulomb por mol. Imagine temperatura de 25 graus Celsius, 298,15 Kelvin. Então, a equação de Nernst pode ser escrita dessa maneira. Potencial, ou melhor, aqui é só potencial, né? Igual potencial padrão menos 0,0592 sobre N log de Q. Então, notem que eu mudei a base do logaritmo. Joia, né? Então, essa é uma forma simplificada da equação de Nernst que você pode ter na memória. Esse 0,0592 é equivalente a 59,2 milivolt. Então, isso aqui é dado em volt. Então, aqui relaciona o potencial padrão com potencial em condições que não são as condições padrão. Então, é importante você saber utilizar a equação de Nernst. Vamos lá. Então, tem aqui a nossa equação de Nernst, então, que você pode memorizar, não há problema nenhum em memorizar. Na verdade, muitas das questões do ITA e do IME requerem essa equação. Então, você precisa saber utilizá-la. Nós vamos começar com um exemplo bem simples agora. Então, aqui nós vamos começar a usar a equação de Nernst com um exemplo simples. Calcular a força eletromotriz para uma pilha tipo pilha de Daniell, mas fora das condições padrão. Então, você vê que o eletrodo da esquerda, o eletrodo de zinco, a concentração é 10 a menos 5. O eletrodo da direita, a concentração é 0,1 molar. Então, basicamente, inicialmente você precisa saber o potencial padrão dessa pilha. Na verdade, nós já sabemos que no comecinho da aula eu calculei com vocês. E depois, saber a expressão do Q e colocar tudo isso na equação de Nernst aqui, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui um resumo de como eu resolvi. Eu não vou resolver manualmente, porque eu já tenho aqui do PowerPoint de uma aula anterior. Então, aqui está o potencial padrão da célula, 10,10, porque a gente vai ter que inserir isso na equação de Nernst. Você já conhece o quociente da reação, a expressão do quociente da reação para essa reação química. Então, vamos lá, desce um pouquinho lentamente, né? Então, desce mais um pouquinho, desce devagarinho. Poxa, está muito devagar o negócio. Agora sim, você tem o potencial padrão aqui, você tem a equação de Nernst, olha a expressão para o quociente de reação. Você substitui os valores das concentrações aqui, você vê que o potencial nessa condição é maior. Você tem uma voltagem maior quando você opera com uma concentração menor de zinco e uma concentração maior de cobre. Você vai ter uma força termodinâmica forçando o zinco metálico a se oxidar e o cobre a se reduzir. E o potencial vai assumir esse valor. Bom, próxima aula eu apresento mais exemplos interessantes, bem mais interessantes que esse, de aplicação da equação de Nernst.